Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, este é o último orçamento que apresenta antes de eleições e é certamente o mais difícil. E para o avaliarmos com todo o rigor que nos é exigido, devemos perguntar se este orçamento responde aos problemas. Reparou, Sr. Primeiro-Ministro, no seu discurso e no orçamento há uma palavra que não existe. É a palavra recessão. A recessão está em Espanha, está nos Estados Unidos, está em França, está na Alemanha, está na Inglaterra. Portugal já está a 0% há 2 meses, diz o Banco de Portugal. E para si, o risco e a exigência de resposta à recessão não faz parte do seu discurso. Na verdade, toma uma catadupa de medidas. Uma boa medida, pagar dívidas, claro, as dívidas têm que ser pagas. Outras medidas que não estão ou vão entrar ou ficam de fora do orçamento. 20 mil milhões de euros, tanto dinheiro que há agora para avalos aos bancos. Logo a seguir, mais 4 mil milhões de euros para a recapitalização. Mas o que o senhor não lhes pede, Sr. Primeiro-Ministro, é aquilo que os portugueses querem, que é que os juros que são facilitados aos bancos sejam pagos em juros mais baixos para as pessoas. Pelo contrário, garante-lhes um fundo imobiliário sem impostos. O primeiro offshore criado, parabéns, o primeiro offshore criado por este Governo. E é, aliás, a respeito de questões financeiras que eu lhe quero dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que no teste da dificuldade, porque são tempos difíceis, o Governo tem atuado com ligeireza. Veja o caso do BPN, que é certamente o assunto que os portugueses querem discutir. O BPN era um exemplo de conúbio entre o poder político do PSD e os interesses dos negócios. E sabemos agora que há muitos anos que vivia de crimes. O Sr. Primeiro-Ministro gosta de dizer a esta bancada: vocês acham que os empresários são potencialmente uns malandros. Sr. Primeiro-Ministro, eu vou-lhe confessar a nossa fraqueza. Nunca nos passaria pela imaginação metade do que um banqueiro falido é capaz de conceber e de praticar. Imagine dinheiro nas Ilhas Caimã para comprar um banco clandestino no offshore de um país africano para depois reciclar dívidas gigantescas. Isto é extraordinário. E foi o que aconteceu. E por isso tinha que ser nacionalizado. Mas o Sr. Primeiro-Ministro não respondeu ao critério que esta bancada colocou, que era o único, e que era este. Sim, senhor, a favor da nacionalização, garanta-nos que nem 1 cêntimo dos portugueses e do IRS é usado para pagar indemnizações a quem decidiu, praticou e apoiou crimes fundamentais como estes. E é por isso que o Governo errou. Mas devo dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que há outra ligeireza que eu quero trazer a este debate. É que o Sr. Ministro das Finanças disse-nos que o problema do banco era outubro. E eu tenho um comunicado há 2 dias do Ministério a dizer o seguinte: o BPN encontra-se há alguns meses insolvente. Há alguns meses. Nesses meses, o Estado pôs lá 200 milhões de euros da Caixa Geral e o BPN continuou insolvente. Pôs lá 200 milhões de euros do Banco de Portugal e continuou insolvente. E pôs lá, Sr. Primeiro-Ministro, 500 milhões de euros em agosto, estava o BPN insolvente. 500 milhões de euros do dinheiro das contribuições para a Segurança Social. E eu pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que direito é que tem um Governo de aplicar 500 milhões de euros que não são seus, são dos trabalhadores, num banco insolvente? E é por isso que, quando avaliamos esta política, vemos a quem defende esta estratégia económica: aos trabalhadores, aos desempregados, aos reformados, aos portadores de deficiência? Não. É claro, Sr. Primeiro-Ministro, o senhor é um homem de sorte. Tem aqui 2 direitas que são a sua salvação. Uma direita que não gosta do salário mínimo nacional e uma outra que, havendo uma crise financeira, diz: tira-se dinheiro aos mais pobres dos mais pobres. Mas eu quero interrogá-lo, porque esse é o nosso compromisso de esquerda, sobre o rendimento máximo garantido que o senhor estabelece aqui. Veja, diz-nos o Governo, somos os campeões das privatizações. Diz o Sr. Primeiro-Ministro, há palavras que uma vez ditas não têm retorno. Dizem tudo sobre os valores e a sensibilidade de quem as profere. Somos os campeões
das privatizações. E eu pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, o senhor quer a Caixa pública, a Caixa dá lucro, mas quer a Galp privada e a Galp dá lucro. A Caixa é um serviço estratégico, é pública. A Galp é um serviço estratégico, é privada. A Caixa paga o déficit, é pública. A Galp paga o déficit, vai ser privada. E, portanto, vamos pagar com os nossos impostos a sua privatização. Rendimento máximo garantido, Estado mínimo. Mota-Engil, 27 anos sem concurso para ter o terminal de contentores em Alcântara. Rendimento máximo garantido, Estado mínimo e responsabilidade. O Código do Trabalho. Em momento de desemprego, lembra-se, Sr. Primeiro-Ministro, ter dito que 7% de desemprego era a marca da governação falhada? O senhor está a caminho dos 8%. É a marca de quê? Com um Código de Trabalho votado daqui a 2 dias para nos dizer facilidade à precarização. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu queria dizer-lhe que perante a recessão, nós estamos ou não estamos à altura de responder à recessão. Concluo, Sr. Presidente. Faço-lhe 2 propostas em que o Bloco de Esquerda incide no orçamento. Primeira, é tempo de dizer às grandes fortunas, agora têm que contribuir. E têm que dar o vosso contributo, porque as grandes fortunas, os paraquedas dourados, as grandes proteções, não podem eximir-se de pagar um imposto específico. Mas, em segundo lugar, é preciso reduzir os juros para as pessoas. E é preciso aplicar uma medida que, olhe, Sr. Primeiro-Ministro, foi aplicada ontem em Espanha. E há tanto tempo que o Bloco de Esquerda a defende. É uma questão de decência. Juros bonificados para os desempregados de longa duração. Não acha comigo, Sr. Primeiro-Ministro, que quem é vítima do desemprego deve ser protegido e apoiado até ter uma nova oportunidade e não deve perder a sua casa? Se em Espanha se faz isto, não se deve fazer em Portugal. Porque se o fizermos, Sr. Primeiro-Ministro, nós seremos um pouco mais decentes em relação aos nossos vizinhos, em relação aos nossos amigos e em relação aos nossos colegas.